A prevenção do atropelamento de animais nas estradas estaduais e federais aqui do Rio Grande do Sul estará em discussão amanhã em Porto Alegre, no primeiro seminário estadual de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna em rodovias. Esse assunto que entra em debate, de certa forma, é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul e também em todo o território brasileiro. Para detalhar melhor esse evento e também esse assunto, eu converso com a engenheira florestal a Clarice Glufke, analista da Divisão de Infraestrutura e Saneamento Ambiental da FEPAM, que é a federação que promove esse evento em Porto Alegre. Clarice, obrigado por nos atender. Importante discussão amanhã aí em Porto Alegre, durante todo o dia esse cenário vai ser debatido. Detalhe um pouco como vai ser esse roteiro e o evento que acontece amanhã promovido pela FEPAM. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade. Esse tema ele vem sendo discutido já há bastante tempo, porém, depois de 2018, quando começamos a regularização de todas as rodovias estaduais, através da emissão de licenças de operação, se começou a exigir que tanto as concessionárias como as empresas gaúchas, a EGR e o DAIA, fizessem um monitoramento de fauna nas rodovias para que a gente pudesse detectar onde que isso ocorre com mais frequência, o que a gente chama de hotspots, né? E detectando aonde, quais espécies, em que épocas do ano, então iniciar a proposição de medidas que mitiguem, né, esses atropelamentos. Tá? Então, esse seminário, ele fecha 5 anos de trabalho, né, e as empresas, então, essas todas, vão apresentar os trabalhos que executaram, para que a gente possa, então, verificar se eles estão sendo eficientes, se as medidas tomadas estão sendo eficientes, e aonde que a gente pode melhorar nisso. Tá? Então, a gente já tem alguns exemplos bastante importantes, como na Rota do Sol, tá? Que está sob a competência do IBAMA. Nós temos um novo, que é na 040, que é da EGR, que é para os bugios, uma passagem aérea. E as novas estradas, os novos asfaltamentos também já estão sendo feitos prevendo essas passagens, porque passagens aéreas são mais fáceis de fazer. Porém, abrir o asfalto para fazer passagens subterrâneas é um pouco mais difícil. Então, nós temos que pensar em outras medidas, como redução de velocidade, como cercas para evitar que os animais passem, né? Então, essas medidas todas vão ser discutidas para que a gente, então, avance um pouco mais nisso. Ok, Clarice. Você falou sobre essas medidas, inclusive aqui na região central, próximo à Cachoeira do Sul, na RSC 287, a empresa Rota de Santa Maria assumiu a função da rodovia, está fazendo a duplicação, inclusive ali muito próximo a Santa Cruz do Sul, já tem essas passagens subterrâneas sendo construídas. Isso já está dentro do planejamento dessas novas concessões que vão assumindo as estradas? Sim, sim. E não só essas passagens subterrâneas, como a gente já detectou junto com eles, algumas passagens em alguns locais onde os bugios são atropelados junto de uma ponte. Então, ali também vão ser tomadas ações, né, para direcionar esses animais para passagens que vão ser construídas. Então, não basta colocar a passagem, também é necessário algumas ações no entorno para que o animal passe a utilizar ela em vez de utilizar outras facilidades, né? Então, sim, a partir desses estudos que são feitos, é que são determinados esses locais para, então, fazer essas passagens. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ali na região sul um exemplo muito claro de tráfego de animais, que é no Parque do Taim, próximo a Santa Vitória do Palmar. Sim. Aquele trecho, aquele local serve como exemplo para as outras rodovias aqui do estado? Serve em alguns sentidos, né? Porque tem algumas ações que foram feitas ali e que a gente observou que não deram certo, né? Existem algumas questões ainda de educação, porque, por exemplo, muitas vezes a gente cerca a área para conduzir o animal
para uma passagem segura. E a cerca dura uma semana, 15 dias, tá? A cerca é furtada. Então, a gente tem esses problemas. Também tem outras questões, como, por exemplo, tem animais que não passam em passagens subterrâneas escuras, né? Então, elas não podem ser pequenas. No Taim, por exemplo, os jacarés já sabem onde é que é a passagem, eles já ficam ali esperando os animais. Então, também tem essas questões que a gente tem que, com o tempo, ir resolvendo, né? E conhecendo, e monitorando, isso tudo é um aprendizado, né? Existem vários estudos no exterior também, mas eles não têm a variedade de animais que a gente tem aqui, né? Muito bacana. O exemplo do Parque do Taim, ele serve também até como um retorno, porque ali a situação ela é bem mais consolidada, né, Clarice? Você acredita que os animais eles se adaptam fácil a esse tipo de alteração, com uma passagem aérea para macacos, por exemplo, uma passagem subterrânea? Eu me lembro que, inclusive, em alguns conteúdos na internet mesmo, a gente consegue visualizar que algumas câmeras são colocadas, o animal, de certa forma, um pouco desconfiado, não sabendo se ali é o melhor lugar para passar, mas acabam adotando aquele caminho. O animal, de certa forma, ele leva um pouquinho mais de tempo, obviamente, para se adaptar, mas depois que ele vê a segurança desse caminho, ele acaba utilizando sempre, né? Sim. As câmeras justamente são colocadas para verificar a eficiência do que foi feito, né? Para ver se ela está sendo usada ou não, né? O bugio é um animal que raramente ele desce das árvores, ele desce para beber muitas vezes, mas se ele tem que atravessar uma estrada, ele desce. Mas se ele tiver uma facilidade para passar por cima, ele não vai descer, né? Então, não é só a ponte aérea que é colocada, são colocadas outras cordas ligando as árvores do entorno para conduzir ele para aquela passagem. Então, isso também, nas primeiras épocas de instalação, a gente faz esse monitoramento para verificar se ela realmente está sendo eficiente. Tá? Com relação às passagens subterrâneas, também é através, muitas vezes, de cercas que a gente conduz o animal para essas passagens, né? Para concentrar a passagem ali. Só que, claro, tem que oferecer mais passagens, né? Então, por isso a gente faz um monitoramento prévio, para saber qual é o volume de animais que a gente tem para passar. Porque, por exemplo, tu não vai fazer um veado campeiro passar num lugar onde a onça está passando, né? Então, assim, existem os territórios que são demarcados, e isso também a gente tem que levar em consideração. Então, é um trabalho extenso, não é um trabalho que fica pronto de uma hora para outra. A gente ainda vai levar muitos anos para resolver isso, ou para mitigar mais isso, e ter uma convivência mais saudável entre as rodovias, né, e a fauna nativa e a mesma fauna exótica. Uma outra questão também é que muitas vezes esses animais, eles não, o perigo deles na estrada não é só para eles, tá? O perigo também é para o condutor, porque condutores como eu, por exemplo, tentam desviar esse animal, e eu posso provocar um acidente fazendo isso, tá? Eu posso reduzir a velocidade e também provocar um acidente, tá? Então, assim, o animal na pista, ele é um perigo para ele, para o condutor, e é um perigo para ele também. Então, assim, quanto mais nós pudermos afastá-los das estradas ou arrumar uma passagem segura para eles, melhor será para todo mundo. Ok, Clarice. Então, o evento de amanhã ele é o pontapé inicial nesse ano, nesse final de ano, agora em 2023. Em 2024, a FEPAM trabalha com outros eventos ou uma ação mais concreta nesse assunto? A gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente tem, e como esse seminário foi um sucesso, as nossas vagas presenciais foram totalmente preenchidas em pouquíssimo tempo de divulgação, né? Tanto é que a gente vai transmitir ao vivo, para que as pessoas possam participar, inclusive fazendo perguntas, né? O link do seminário está na página da FEPAM e está nas redes sociais, não só da FEPAM, mas dos colaboradores, né? Porque esse é um trabalho conjunto. Tá certo, Clarice. Obrigado por nos atender e sucesso amanhã no seminário.
Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Tá certo, Daniel. Então conversamos com Clarice Glufke, engenheira florestal, analista da Divisão de Infraestrutura Saneamento Ambiental da FEPAM, falando sobre o seminário que vai abordar o assunto atropelamento de animais nas estradas estaduais e federais aqui no Rio Grande do Sul. A gente compartilha aqui o link para quem tiver o interesse e acompanhar de forma remota esse evento que começa logo pela manhã e se estende durante a tarde.